Fala, Eduardo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Só esperar aí uns 2 minutinhos para ver se entra alguém. Desculpa, para ver quem mais vai entrar, que hoje eu tô fazendo no horário. Normalmente eu faço essa live às 8 e hoje eu tô fazendo 8h30. Boa noite, tudo bom? Falar hoje aí de alguns vieses aí comportamentais que impactam, né, o nosso trabalho aí de investimento em equities e qualquer investimento em qualquer coisa, na verdade, né? Qualquer coisa humana, na verdade, de decisão, mas com foco, obviamente, em research, em equities. Alguma pergunta aí antes de entrar, de a gente começar? Se tiver alguma dúvida. Então, pessoal, hoje a ideia é começar a falar de alguns vieses aí, né? É um tema super importante porque, na verdade, as oportunidades de investimento, inclusive na maior parte das vezes, elas são originadas de uma forma ou de outra quando o mercado, de maneira agregada como um todo, né? Na média, os agentes de mercado aí, o que se chama de mercado, quando ele permite que você tenha desvios de preço, né? Se todo mundo fosse racional e não tivesse, de uma maneira simples assim, né? Se todo mundo fosse racional e não tomasse decisões de maneira emocional, a gente não ia ter oportunidade de comprar ações baratas ou vender caro, falando a verdade, né? E aí eu vou mencionar só alguns vieses bastante conhecidos e trazer esse tema aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso e vou falar um pouco e vou tentar conectar com quando algum desses aí talvez eu tenha me lembrado, né, que influenciou a minha tomada de decisão. Obviamente que eu não sou a melhor pessoa para avaliar se eu fui impactado por algum viés, porque qual que é o ponto? Isso daí pega mais forte ainda em analista. Todo mundo acha que é super racional, né? Você acha que você está fazendo uma planilha, que você está fazendo um modelo, fez a conta, etc., que ali naqueles números você está fazendo uma coisa objetiva, uma análise objetiva. E a verdade é que tem uma série de elementos aí que acabam impactando e fazendo com que você tome decisões irracionais o tempo todo. Até indicando um livro aí para vocês, que é muito... vocês talvez já tenham ouvido falar, é super conhecido. O nome em inglês dele é Thinking Fast and Slow, né? Pensando rápido e devagar. É de se eu não me engano, ele é economista, eu não lembro, Daniel Kahneman, é um livro acho que de 2008, 2010, e que ele ganhou um prêmio Nobel de Economia por conta justamente dos insights que ele teve em relação a vários viés. É um livro bem grande, assim, que vale a pena você ver, mas ele explora justamente esse ponto, é muito bom, porque... lembrando assim, né, o que eu mais falo aqui é sobre modelo financeiro, etc. Mas e aí eu insisto muito que o modelo é uma coisa que, se você fizer bem feito, você vai liberar espaço para fazer todas as outras atividades para você ser um bom analista, porque você pode ter o modelo perfeito, né? Mas a verdade é que as oportunidades de investimento, elas vão vir. Você vai conseguir comprar uma ação barata, fazer um bom investimento, fazer um bom trade quando você tiver um momento de sacode de mercado aí, de alguma interpretação errada. E aí, até conectando aqui, se você tem um modelo que você convive com ele no dia a dia, que você entende realmente de uma ação, às vezes você vai ver a ação tomando um pau no mercado, caindo bastante, e aí você rapidamente vai montar uma posição nessa ação. Eu insisto, é legal, você faz o modelo, você faz conta, mas as grandes oportunidades, elas não te dão muito tempo de você fazer contas complexas. Só que a verdade é que você não fez conta, não vai fazer uma conta porque você já tem uma opinião formada sobre o valor daquela empresa. Isso você faz no dia a dia e às vezes você tem distorções de mercado que permitem você ganhar dinheiro, tá? Isso é super importante aqui, dá para conectar com essa questão de vieses comportamentais. E aí, só retomando aqui, recomendo muito esse livro. Não estou falando sobre esse livro hoje,
Hoje é de uma maneira mais solta, assim, vou mencionar alguns vieses, mas recomendo muito esse livro Thinking Fast and Slow, do Daniel Kahneman. Eu não sei exatamente a pronúncia do nome dele, mas enfim, é mais ou menos isso, né? E aí, começando a falar de alguns vieses, acho que um dos mais... Você tem o vieses de confirmação e otimismo, né? Na verdade, a gente, e é só você ver isso, tem outros motivos para isso, mas é só você ver que, se você olhar os relatórios de research, normalmente você tem muito mais recomendação mandando comprar ação do que mandando vender. Uma das razões é o otimismo, né? E você tende a procurar mais upside, você tende a procurar uma ação e analisar, e às vezes você mexer em alguma premissa da planilha, e você, na verdade, você já começa a olhar uma ação porque, de alguma maneira, você imagina uma pessoa física e não você trabalhando num fundo de investimento. O seu portfólio manager não foi ele que te pediu, você é um investidor pessoa física, você começa a olhar uma ação. Você já começa provavelmente a olhar essa ação por conta de um viés, né, que é o viés de familiaridade que eu vou falar daqui a pouco. E aí você acaba, quando você é sell-side ou buy-side, você tem uma série de incentivos aí econômicos e de relacionamento com os clientes, com as empresas, que você, mesmo achando que você não está viesado, você está viesado em mandar comprar aquela ação. E além disso, você tem o viés mesmo do otimismo, que você fica mais tempo quando você está analisando um investimento, olhando e pensando nas possibilidades que podem fazer aquilo subir muito. Ao passo que, se você está num fundo, por exemplo, num fundo long and short, você tem oportunidade de ganhar dinheiro vendendo algo, shorteando também. É algo mais difícil de fazer, mais difícil de ganhar dinheiro por umas razões técnicas aqui as quais eu não vou mencionar, mas isso daí você não deveria ficar mais parte do tempo pensando só no upside. Então, assim, o viés de otimismo, ele tá presente na gente. Lembrando que nunca ninguém acha, especialmente analista e pessoas que se julgam talvez mais racionais e que são de fato e usam ferramentas analíticas e têm um raciocínio mais estruturado, você tem mais viés ainda, porque você tem um viés que é super importante, que eu vou falar também, que é o overconfidence, que aliás eu vou começar a falar agora sobre ele. Então, assim, sobre essa dica aqui, né, meio óbvia, é sempre bom você ter um checklist, e eu acho que a maioria dos analistas aí, principalmente o sell-side, né, que não tem exposure, realmente não tem skin in the game, não está com a exposição, realmente ele não vai sofrer consequências se ele errar no investimento. Ele pode sofrer consequência de ser mandado embora, mas ele não está botando grana em risco, né, igual o buy side. Mas é sempre bom você olhar o outro lado, né? Falando de tese de investimento, não é à toa que você sempre deveria ter uma seção de riscos. E essa seção de riscos não é uma seção de riscos que você coloca pro forma lá só para inglês ver, uma seção obrigatória, mas você deveria realmente pensar no cenário do downside, né? Quando você analisa uma ação, você deveria ter uma opinião, isso é uma coisa que eu já falei em outra situação, né? Você deveria ter uma opinião base, um base case, que é o seu cenário base, e você não pode, você não é um advogado, né? No sentido de veja bem, a resposta não pode ser veja bem, eu acho que a ação vai custar no final do ano, segundo os meus cálculos aqui, 10 no final do ano. Mas tem um cenário aqui otimista que eu acho que tem probabilidade de 30% de ocorrer, de ela custar 15. Mas tem um cenário aqui pessimista, que não é talvez o cenário catastrófico, mas que tem uma probabilidade razoável aqui, sei lá, de 10% de ela custar 5. A decisão de investimento deve ser quando você vê uma coisa super importante chamada assimetria. Assim, se der tudo errado, se der errado, né, não é tudo errado, mas se der errado aqui nesses meus cenários, a ação vai cair para 5. Sei lá, eu comprei ela por 6. Se dá certo, ela vai para 10. Se dá errado, ela vai para 5. Pode ter um bom risco-retorno. E se deveria pensar em todos esses cenários com a mesma dedicação. E a verdade é que, pelo cenário, essa questão do viés do otimismo, você tende a olhar mais o cenário óculos, lentes cor-de-rosa do que o cenário tinta vermelha, vamos dizer assim, entendeu?
Esse daí é falando do viés de otimismo, vou chamar de viés de otimismo. Aí um viés que é super importante, né, é o viés de overconfidence, o viés de excesso de confiança. E uma maneira clássica de você demonstrar que esse viés está presente em todo mundo é que quando você perguntar para um grupo de pessoas, por exemplo, você acha que você dirige igual, pior ou melhor que a média? Todo mundo, ou a maioria das pessoas, acha que dirige melhor que a média. Só que, por definição, isso é impossível, né? Porque um grupo de pessoas, você deveria ter uma distribuição normal de assim, tem pessoas que acham que é abaixo da média, outras na média e outras acima. E para muitas coisas a gente fica com excesso de confiança. Em análise de investimentos não é diferente. Quanto mais o profissional é preparado e tem experiência, mais ele corre o risco de se ferrar e dar com a cara na parede, por conta de que ele acha que ele tem uma capacidade analítica melhor do que o resto do mercado. E aí, inclusive, ele começa a ter um viés de controle, né, de achar que ele controla as coisas e que está muito na mão dele. Então, é sempre bom você ter ali talvez uma listinha de lembrar que você, achando você, reconhecendo você ou não, você está sujeito àqueles vieses. E aí você tem que conviver com esse problema, né? Você tem que estar o tempo inteiro na tua cabeça, pô, eu tô aqui sendo influenciado por um monte de uma série de forças malignas, no sentido de que eu tô eu não sei como tira esse negócio daqui, mas realmente eu agradeço se não jogarem purpurina aqui na apresentação, no negócio aqui. Eu não sei, mas eu vou descobrir. Às vezes vem assim, coisinhas coloridas. Mas enfim, o viés de overconfidence, ele é... Deixa eu até ver. Peraí. O viés de overconfidence, então, ele faz com que você tome a decisão errada, que você acha que você é o bonzão, falando português claro aqui, aí você vai se ferrar, e quanto mais preparado você for e mais técnico você for, mais você está sujeito a ser seduzido por esse viés, né? Que a gente no mercado a gente usa muito o termo bias, né? Bias, B-I-A-S, que é bias, que é viés. O cara tá biased, você não fala ele tá enviesado, você fala ele tá biased, né? Que o pessoal e os Faria Limers tem mania de ficar falando terminho em inglês, mas enfim, não é por arrogância não, é porque você acaba falando bastante, a gente lê muito inglês e se comunica em inglês, porque basicamente o mercado, a maioria dos investidores que impactam o preço das ações, além de Faria Lima e Leblon, eles estão em Nova York, né? Então você tem muito gringo, os caras têm dinheiro, ainda mais agora com esse dólar indo para R$10, né? Então o pessoal tem um poder grande sobre a nossa bolsa aqui, o valor das nossas ações. E quando os caras entram, eles entram grande, pesado, e isso puxa o preço. Ou quando vendem, derruba o preço. Mas enfim... Então o overconfidence é o excesso de confiança nas próprias habilidades, né? Inclusive quando você começa a ter sucesso, isso piora, né? Porque o mercado você começa a achar que você é o bonzão, né? Igual o cara que vai no cassino lá, acerta 1, 2, 3, e aí na quarta ele devolve tudo para casa, né? Ele deixa o dono do cassino rico. E aí é isso, é esse exemplo, né? O trader operando, o cara faz um trade e ganha, né? A molecada aí que resolveu um dia ter a ideia brilhante, né? Isso daí acontece muito. Pessoas que seguem influencers de day trade, né? Que estão vendendo de alguma maneira. Se ele soubesse muito de day trade, ele estaria fazendo e não ensinando isso. Vocês poderiam dizer a mesma coisa de mim, né? Que eu não estaria ensinando como investir em ações, mas é diferente. Mas enfim, day trading é um negócio que raramente você vai ganhar dinheiro, e tem muita gente às vezes que olha na tela, né? Olha no final do dia e olha as maiores altas da bolsa. Aí você, nossa, tem essa opção aqui que subiu 30% hoje. Aí o cara tem a brilhante ideia de que se ele conseguir ganhar 2% ao dia, vai valer a pena ele ser mandado embora do trabalho dele, pegar a rescisão dele ou vender o carro e operar. Muitos jovens já passaram por isso, e eu de alguma forma eu acabei também em algum ponto operando muito agressivo assim. Meu dinheiro na física, no começo aí, logo quando eu entrei no mercado, em algum momento você toma uma pancada. O importante é aprender quando você tomar essa pancada. O mais legal seria você ouvir os mais velhos, mas não é assim que a nossa mente funciona, né? Então você começa a ganhar e começa a operar o seu dinheiro,
quanto mais você ganha, mais risco você vai tomar e uma hora você vai ser varrido para fora e vai quebrar. Isso é o que acontece especialmente se operar usando alavancagem. E aí é uma dica prática que eu dou para vocês na questão do overconfidence, é a questão de vocês usarem checklists aí que lembrem vocês de refletirem sobre cada um dos bias, né, dos vieses cognitivos. E aí, outro viés agora que eu tô meio que listando aqui e dando algumas dicas aí, conectando com a realidade do mercado, é o viés em inglês chama recency bias, né, que é que assim, eu nunca usei os termos em português para esses viés, mas o viés seria recência, em português, que é recency, né, que você tende a dar mais peso para as informações recentes do que para o passado. Tudo. Se você conversou com um investidor que você respeita a respeito de uma empresa, se você conversar com 5 pessoas que você respeita a respeito de uma empresa para ouvir a impressão deles sobre os gestores dessa empresa, isso é tudo num exemplo aqui. Aí você vai e fala com 5 gestores e aí, sei lá, 4 falam mais ou menos, 4 falam entre neutro e mal do management da empresa. O quinto que você falou hoje falou bem. Embora você devesse considerar com peso igual a opinião dos 5, provavelmente se os 5 conhecem a empresa, a tendência natural é você dar mais importância para a informação que você ouviu mais recente. Isso vale para tudo. Isso vale para uma impressão que você tem de uma viagem que você fez para um país, isso vale para qualquer assunto que você estiver lendo a respeito. Chama viés da recência. E aí isso daí pode fazer, por exemplo... Tá, Pedro, você tá falando que me mandou mensagem no privado, foi hoje? Desculpa, eu não vi, eu vou dar uma olhada, tá? Deixa eu ver se alguém até falou alguma coisa. Pessoal, dúvidas, perguntas, interaction, vamos interagir, se não, vou falando aqui igual a matraca. Mas o ponto é esse, entendeu? O ponto é que você, por exemplo, aí um último exemplo, você pode preferir uma ação porque eu fui numa reunião, participei de uma reunião com o CEO, que me passou uma boa impressão, o cara, vamos dizer, o cara fala bem, convence bem, ou talvez seja aquele tipo de pessoa que mente com convicção, né? Isso aí pode me fazer dar preferência numa ação. Se eu estou analisando duas, eu tive conversa com o CEO simpaticão, isso daí pode me induzir a um erro. Então, assim, sempre ter checklists que te permitam analisar as coisas com mais frieza e minimizar o impacto dos vieses, que quando você achar que você não sofre de viés, ou quando você achar que você tem um checklist que você pensa em todos os vieses e você não está viesado, você rodou, porque você não vai pensar. Viu, Pedro? Fala aí se você me mandou, mas eu olho depois tua mensagem, beleza. Então, assim, e aí exemplo aqui, né, só falando desse viés de confirmação. Se você abre e você plota todos os seus dados no modelo, até ontem, né? Ontem numa aula que eu estava dando, alguém perguntou, mas eu deveria olhar até, eu estou fazendo valuation, a pessoa está fazendo valuation de Smart Fit lá. Falei, quanto tempo eu deveria botar de histórico no modelo? Eu falei, tem casos que não precisa botar um histórico muito longo, mas se você tiver, usualmente, se você tem desde 1990, óbvio que a Smart Fit nem existia, é só um exemplo exagerado, dados trimestrais, você deveria olhar todos os dados trimestrais, né? Apesar do gerente de banco dizer, ou da XP, ou enfim, dizer que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, se estudar o passado, às vezes ele te poupa de erros de você deixar de analisar e entender, né? Porque quando você olha o histórico, você vai ficando mais robusto e entender como aquele bicho, seja uma empresa, seja um ser humano, mas enfim, seja ação, quanto mais você estudar o histórico, mais você vai entender ali e vai estar conectado com a coisa, né? Então isso daí é super importante. Aí assim, né? Como é que os viéses eles impactam no final do dia? Você tem que entender esse viés também, não só para você evitar fazer erros, mas também para você saber para você saber capitalizar em cima desses viés, né? Porque quando você começa a entender
E entender não é necessariamente conversar com todo mundo, mas você começa a sentir um oba-oba, né? É o famoso, eu não sei se é o Warren Buffett que diz isso, ou enfim, quando você começa a ouvir o taxista, ou enfim, e aí não é uma questão aqui de qual a profissão que a pessoa tem, mas é uma pessoa que trabalha com uma coisa que não tem a ver com ações, né? Vamos dizer médicos, né? Que médicos adoram operar, né? Tem alguns médicos, em vez de operar a cirurgia, eles gostam de ficar tentando ganhar dinheiro com ações. Eu sou relativamente contra isso, porque eu acho que ele tem que fazer um bom trabalho como médico e deixa os investidores profissionais tomarem conta da grana dele, ou coloca lá numa coisa bem conservadora, né? Embora seja possível um médico ganhar dinheiro operando, mas eu acho que ele tem que ganhar dinheiro fazendo cirurgia, não operando no mercado, né? Mas voltando aqui devaguei, você tem que entender, assim, se tal taxista falando, e a ação de tal empresa, tal, que com certeza esses dias agora, infelizmente, não é um momento desses, né? Infelizmente, mas você pula fora, entendeu? Quando você tem indicadores de muito otimismo no mercado e você tem formas de mensurar isso, você tá com uma indicação, opa, tá todo mundo otimista aqui no oba-oba, vou pular fora. E a mesma coisa vale na hora de entrar. Quando tá com sangue no mercado, uma loucura, é hora de você entrar e comprar. Dito isso, eu falo para vocês que é muito mais fácil falar isso aqui numa live do que fazer, porque né, você tem... compra quando tá caindo, desabando. Vai comprar quando tá desabando. Vai comprar. Tem a expressão que a gente fala, né? Catch a falling knife, né? Tipo, vai pegar uma faca caindo, né? Você quer pegar um negócio que tá barato, aí cai até aqui, se cair mais fura a tua mão, né? Então, assim, não é fácil, mas de alguma maneira você deveria vender, você deveria sair do mercado quando está no excesso de oba-oba, e você deveria entrar no mercado quando está no excesso de pânico, mas isso não é fácil. Eu imagino então com quant trading deve ser mais difícil ainda, porque você está cheio de algoritmos tradando, provavelmente não, muitos super robustos, usando inteligência artificial e lendo, né, procurando ter uma leitura de se o mercado está otimista ou pessimista, olhando uma série de métricas, comentário em redes sociais, notícias, padrão de trade. Então, assim, não é fácil fazer isso, mas em tese você deveria pular fora quando está todo mundo no oba-oba e entrar quando está todo mundo em pânico, né? E aí, assim, alguma pergunta aí, pessoal? Nada. Tem uma série de outros vieses aí, né? Mas basicamente eu queria falar um pouquinho sobre esses aqui. E aí, quer ver? Vou falar de um outro só a mais, que eu tava pensando aqui, tô olhando algumas coisas que eu tinha anotado, mas... Não, peraí, só um segundo. Não, eu me confundi com o horário, acho que eu comecei a live às 8h30. Eu vou falar um pouquinho mais. Dúvidas, vieses que vocês já enfrentaram em alguma situação? Coloquem aqui nos comentários. Então eu falei de overconfidence, de recency. Agora, na verdade, eu faço sobre algumas estratégias, algumas dicas aí, né? Primeira coisa eu já falei, você deveria ter uma lista aí que você usa para identificar os seus próprios vieses e tentar entender. Você tem que ser meio refletir, fazer autoanálise, e tem pessoas que têm mais viés. Então, ancoragem, né? Ancoragem é super importante. Inclusive é uma estratégia que é usada até quando alguém vai... Você deve ver que às vezes alguém vai vender um produto, e aí a pessoa ela começa falando um número mais alto e depois ela fala um número mais baixo. Super interessante. Obrigado, Pedro, até por falar de ancoragem, que é usado em tudo, mas dando um exemplo não de mercado financeiro, né? Você vai negociar o salário lá num trabalho novo, e aí o cara ele não te dá um salário, ele tá negociando, você é um cara que já tem moral, tá em outro lugar, não tá precisando tá com moral, tá com poder de negociação. Você começa a conversar com o cara, e no seu trabalho você ganha, sei lá,
não vou falar números aqui verdadeiros, vou falar, você ganha 1.000, né? Você ganha 1.000. E aí só que todo mundo que tá de fora acha que você ganha mais, porque é uma casa que todo mundo acha que todo mundo ganha bem, mas na verdade todo mundo ganha mal e não perde a pose, né? Aí sei lá, você sabe que essa casa que você tá indo, ela pode te pagar mais, só que você não sabe o valor. E quando você tá num diálogo inicial, às vezes com o contratador, antes de estar falando de preço de trabalho, se você meter na conversa alguma coisa que dê a entender pro cara que você tem um custo de vida de 10.000 e não 1.000, né? E que você já meio que tá falando, pô, 10.000 e tá difícil e tal, o cara, mesmo que ele tenha um número para te falar, vamos dizer que ele tenha lá para te fazer uma proposta, ele tem uma margem de manobra lá da empresa que ele pode te oferecer entre 3 e 6. A partir do momento que você seta nele uma expectativa, porque você já falou um número para ele vai mudar o número dele. Vamos supor que ele estava com uma oferta para te fazer de 4. Essa oferta vai se mover mais próxima de 6, porque você o ancorou, né? Você ancorar, o nome disso é ancoragem. Você coloca uma âncora psicológica na pessoa. E o engraçado desses vieses, né? O engraçado desses vieses é que eles, mesmo que você saiba que você está sujeito a eles, você vai cair nele, entendeu? A não ser se você for muito sistemático e falar, pô, o cara que falou aquele número porque ele está me ancorando. Mas se você falar de uma maneira fluida no meio da conversa, que não pareça que você está fazendo um negócio para manipular o cara, você já manipulou ele, por mais que ele ache que não. Porque se ele quer te contratar, pô, ele não quer te perder, né? Então, assim, ele vai te fazer uma proposta melhor, entendeu? Então, assim, e aí, então, esse é viés de ancoragem aí que o Pedro... Deixa eu ver teu nome inteiro, Pedro Alves falou. E é um viés super importante, acontece o tempo inteiro aí no mercado financeiro. Às vezes você fica ancorado que a ação... Vou te dar um exemplo aqui de mercado. A ação recentemente... E aí ele é meio que uma mistura de ancoragem e esse de recência, né, de recency. Porque os vieses, eles não são coisas isoladas. Às vezes eles se juntam e eles vão na paralela. Mas, por exemplo, recency, o viés de ancoragem. Recentemente... uma ação estava custando, sempre tradando ali entre 95 e 105, entre 9,50 e 10,50, vamos dizer. E agora muda completamente o cenário, o mercado dela tem alguma mudança regulatória, por exemplo, que ferrou, o mercado dela vai se ferrar. Então o novo patamar dela, o novo normal dessa empresa, para ela especificamente, passa a ser um valuation de a ação custar R$6. Ela passa a custar R$6, não porque ela desabou, mas porque tem um motivo, fundamento dela mudou, e a ação dela, o preço justo, mudou. Mas o simples fato de você estar acostumado a olhar todo dia na tela que ela custa entre 9,50 e 10,50, especialmente se tiver uma posição, por mais que você seja preparado, você saiba que mudou, tá? É um cenário que você sabe que mudou, e essa ação agora, e agora teve uma mudança regulatória, e você sabe, entende racionalmente que agora ela deveria custar 6. Se você tem uma posição nessa ação e ela estava custando 9,50, 10,50 no trading, você tende a achar que ela vai voltar para 9,50, 10,50. E olha que interessante, mesmo que você saiba que mudou o fundamento dela. E aí, aqui, eu consigo, nessa situação, falar de 3 vieses que vieram agora na minha cabeça, né? E talvez tenham outros. Olha que interessante, eu consigo falar de recency bias, que a ação recentemente estava custando. Eu consigo identificar uma situação que eu falei, de ancoragem, que o Pedro falou, e eu consigo mencionar uma situação de um viés que eu nem falei aqui agora, que é o viés de commitment bias. Tá, então vamos falar de outro viés. Tem 2 nomes esse viés. Ele pode chamar de commitment bias ou sunk cost fallacy. E aí são 2 expressões que se referem a basicamente o mesmo viés. Eu vou explicar o que quer dizer e por que ela tem esse nome. É assim, num cenário, o nome do viés é sunk cost fallacy, que eu nem sei a tradução para sunk cost, mas assim, eu vou explicar o que quer dizer, tá? Eu nem quero traduzir, mas o commitment bias, viés de comprometimento. Viés de comprometimento
é o cara que fez ele odeia o negócio, ele fez uma faculdade de... Não vou falar engenharia, porque engenharia, mesmo que você odeie, vai te agregar. Mas o cara tá fazendo uma faculdade, sei lá, de um negócio totalmente nada a ver, entendeu? Não vou falar aqui para não ofender ninguém, mas uma faculdade que não é um hard skill, não é um conhecimento perene, não é uma coisa que você vai levar pro resto da vida. É uma coisa que não tem nada a ver. Custo afundado, mas então, essa tradução, o Eduardo aqui falou que é custo afundado, mas né, porque sink é afundar, mas eu realmente não me parece tão didático esse nome, né? Mas voltando, o sunk cost fallacy, obrigado, Eduardo, e o commitment bias é viés de comprometimento, né? Que eu fiz a faculdade até o terceiro ano, então eu vou jogar fora mais um ano da minha vida porque eu já fiz tudo isso. Só que se isso não está te agregando em nada, você não aprendeu em nada, para que você vai fazer? Tudo bem, você pode fazer para ganhar um carimbo lá, né, no diploma, mas assim, vou dar um outro exemplo então, que acontece muito interessante, até alguém me deu uma dica aí uma vez, um gringo aí que eu sigo, mas eu nunca apliquei essa dica, até porque eu nunca mais fui ao cinema, mas eventualmente você vai estar no cinema, e aí você vê um filme que é uma porcaria, você assiste 40 minutos de filme, aí você fica até o fim porque você já pagou. Você vai jogar fora, né, 1 hora da tua vida para ver um filme porcaria. Agora, você é só parar para pensar, né? Eu, antes do Covid, eu acho que depois do Covid eu fui uma vez ao cinema. Mas você vai no cinema, você já viu alguém levantando e indo embora? Não, mas deveria, né? Porque tá cheio de filme porcaria aí no cinema que não falta, né? Então, assim, as pessoas não fazem isso. E muitas vezes não gostou do filme. É um exemplo. Então, e aí o exemplo da ação é aquela coisa, pô, segurei essa posição até agora nessa ação, achei que ela vai subir, aí você muda a tua tese, e às vezes você segura ela achando que ela vai se recuperar, e aí você se emburaca, né? Você compra o negócio por 10, ela cai para 9, e você vê que mudou, deteriorou o fundamento, você morre abraçado, ela vai para 2, né? Isso acontece muito, e é o commitment bias. E aí o sunk cost fallacy, a falácia do custo afundado, aí como disse o Eduardo, mas assim, o que é sunk cost? Num cenário de uma empresa, tá? E aí eu tô até só para explicar para vocês. Sunk cost é um custo que é irrecuperável. Quando você, por exemplo, sei lá, você vai montar um restaurante, aí você constrói a casa, você constrói uma casa. Aquele custo é um custo que você não consegue mais recuperar, entendeu? Já construiu o imóvel. O que você vai fazer com esse imóvel depois? Você construiu um imóvel, aí você constrói uma coisa. O que é o termo sunk cost em finanças corporativas? Aqui está me fugindo o exemplo aqui, mas assim, você vai montar um restaurante, você monta lá a cozinha com todos os equipamentos e tal, e aí você descobre que o negócio lá é ruim, que não tem demanda. Aquele custo é um sunk cost, já foi feito, não tem como você mudar aquele custo, entendeu? Sunk cost é um custo que já foi, já era, não dá para mudar, ele não é uma opção que você tem de aumentar ou diminuir, ele já foi. Já está no retrovisor, águas passadas, já passou debaixo da ponta, sabe? Então, isso é sunk cost. Então, assim, eu já fiz, eu já me comprometi, não é o nome, commitment bias. Eu já me comprometi, eu já gastei, já vim até aqui, eu já investi o meu tempo, já está afundado, já joguei fora meu tempo assistindo metade do filme. Pô, vou até o final. Isso é um puta viés, porque na verdade você deveria decidir, olhando pra frente, se vale a pena. Já pagou, entendeu? Então, assim, esses dois viés. E aí tem um outro viés aqui que eu lembrei, você vai lembrando, né? Tem vários, mas que é o confirmation bias, né? Que é o viés de confirmação. Eu vou lá, faço uma análise, chego numa conclusão. Possivelmente eu fiz a análise já talvez guiado por um viés de familiaridade. Eu sei lá, eu já cobri empresas de airlines e eu nunca cobri empresas de petróleo. E aí eu vou lá e chego num emprego novo e tenho que olhar os dois setores e dar uma recomendação entre um dos setores. O meu viés de familiaridade faz eu tender a recomendar ações do setor aéreo, embora talvez seja o pior recomendação naquele momento. Então, assim, eu já entro naquela ação, eu já escolho aquela ação por um viés de familiaridade. Aí eu começo a analisar as empresas, aí eu chego à conclusão que a Azul vale tanto e tal. Cheguei numa conclusão, numa determinada tese. A minha tendência, e aí é o viés de confirmação, é buscar fontes que confirmem o que eu já achava.
É igual uma vez na vida que eu pensei em comprar moto para chegar. Eu morava longe do trabalho e aí eu tive a ideia de comprar. Eu tive a ideia de comprar uma moto. Algumas pessoas da minha família que nem escutem isso que eu tô falando, mas. E aí o que eu faço? Eu fui lá na loja de moto ver, na verdade era um scooter, tá? Mas é mesmo perigo, né? Eu acho um perigo isso. E aí eu peguei e comecei a perguntar para as pessoas: o que você acha de eu andar com a moto? E aí eu via que as pessoas iam respondendo: tranquilo, você vai só ser com cuidado. Aí alguém falou para mim assim, qualquer pessoa falava, a pessoa falava assim, pô, maior perigo hoje, que as pessoas estão usando, elas ficam no Instagram, no WhatsApp, isso daí faz mais tempo, eu nem tinha WhatsApp, Instagram, mas as pessoas ficam no Instagram, no WhatsApp, então é muito perigoso. Se você nunca andou de moto, uma hora você vai dançar. E aí eu comecei a pensar, não, mas eu só vou por uma ruazinha de lado aqui, de leve, assim, um lugar mais tranquilo. E aí, é uma hora que eu tive um comportamento inteligente. Eu percebi, cara, pra que eu tô perguntando isso pros outros? Eu realmente preciso da opinião dos outros. Se eu devo andar de moto, óbvio que é um perigo, entendeu? Ainda mais pra mim que não tô acostumado a andar. Então, assim, eu percebi que eu tava buscando alguém falar o que eu queria ouvir, né? Então, às vezes você já tomou uma decisão e você sai pedindo opinião para as pessoas, você vai falar com quem... Vê se você toma uma decisão errada e tem um amigo teu que sempre te critica e fala a real para você. Dependendo do que você for... Da M que você for fazer, você não vai perguntar, você não vai falar com esse cara. Por que você não vai falar com esse cara? Porque você sabe que você está tentando se enganar, entendeu? E aí todas essas questões que eu estou falando, esses viés, eles são maximizados e exacerbados no mercado financeiro. Por quê? Porque envolve emoção, envolve risco, envolve tensão, envolve você botar grana na reta. Então é um negócio que ele é exacerbado às vezes, porque é um ambiente de pressão e de porradaria, entendeu? Então foram alguns exemplos de viés. Deixa eu ver a pergunta do Eduardo. Então, o Eduardo, ele está perguntando aqui se o analista se sente pressionado a fazer recomendação semelhante ou não muito diferente em relação aos colegas. Com certeza, e a maior prova para isso é se você for na Bloomberg, se você tiver um terminal Bloomberg que custa bagatela de... Acho que esses caras devem ter mudado o preço, hein? Porque Bloomberg custava $5.000 por mês aí. Um pequeno serviço de assinatura, então deve estar baratinho, né? Mas enfim, você entra na Bloomberg, no terminal, você aperta ANR Equity Go, né? A Bloomberg tem aqui no lugar dos teclados, em vez de ter esse F1, F2, F5, ele tem o ativo. Então tem CMT, que é Commodity, EQTL, que é Equity. Acho que, não, enfim, não lembro agora, mas você aperta ANR Equity Go. ANR é Analyst Recommendation, é uma função da Bloomberg. Aí você olha lá, você vê que, inclusive esses dias eu vou até abrir aqui, ó. Eu tava numa aula mostrando um modelo de pets, e aí assim, eu tenho na tela aqui não dá para mostrar para vocês, mas eu no buy side você olha e vê como é que tanto outros buy sides que eram meus amigos tal, quanto o sell side, cara, é tudo em volta ali, o preço, o target médio, acho que era 13, isso em 2022, e aí tudo é 13, 12,80 tal, cara, não dá, entendeu? Não era para ter uma coisa, não era para ser tão agregado assim, porque deveria ter uma dispersão maior. Aí você tinha um loucão lá do Santander que estava dando 28 de target, e às vezes o cara de 28 tá certo, entendeu? Não é nada loucão. Mas o cara que botou 28, aí respondendo o teu negócio, se o cara se sente pressionado, né? O cara que colocou o target de 28, ele tá, assim, se ele acertar ele vai ficar bonito na foto, se ele errar vão chamar ele de maluco, né? Aquela coisa, a diferença entre o gênio e o louco é uma linha tênue, né? Ficou rico, ganhou dinheiro, é gênio. Errou, é louco. Então, assim, a tendência, especialmente se você está no sell side, ganha um bom salário, tem uma reputação, é você ficar meio, assim, meio bananão lá e querer ficar errando com a média, entendeu? Você tem sim um viés para isso, com certeza. E aí, falando agora de algumas dicas, né? Dica de como se superar e gerenciar e minimizar, eu diria não eliminar, mas minimizar o impacto dos bias, dos viés que você tem. Galera, isso é muito importante, tá, no mercado, mais do que modelo. Só que não é que é mais que modelo, é que modelo precede isso. Se você não sabe fazer a conta,
você não consegue nem saber se está viesado ou não e nem gerenciar os seus vieses. Mas a primeira coisa é autoconhecimento, né? Você identificar e saber o que você tem de viés e por quê. Então, e talvez até um checklist. Vou checar se eu estou com viés de commitment bias. Esse exemplo do airlines que eu dei. Pô, eu estou cobrindo o setor aéreo aqui, mas eu já cobri. Então, provavelmente, eu vou tender a priorizar isso. E aí, de uma maneira sistemática, você consegue, pelo menos, refletir a respeito e minimizar o impacto, né? Para não tomar uma decisão errada de investimento. E aí depois você tem que sempre testar os cenários alternativos aí, né? Que é fazer o papel de advogado diabo, que expressão tosca, é você ver o outro lado, né? É você se forçar e vou agora ficar aqui dormir um tempo com o problema e olhar o downside do meu cenário. Tá bom, tá muito legal, meu base case eu acho que vai custar 12, mas eu vou olhar aqui o cenário pior aqui e vou tentar pensar sobre a probabilidade daquele cenário acontecer. Por exemplo, vai entrar um fulano de tal aí no Brasil em 2022. Se isso acontecer, né? Porque inclusive eu vi muito amigo meu errando nisso aí, que agora os caras estão com amargura ali nos fundos que eles tocam, né? Mas assim, o cara achou que ia ficar tudo bem, que o presidente atual ele é paz e amor, e que ele ia voltar e tudo ia ficar bem, né? O governo do amor. E aí ele estava lá fazendo valuation de uma empresa que seria bom para ela o dólar melhor para ela o dólar tá 4 do que tá 6. Então é bom ele ir para outro lado e entender que num cenário que o Lula ganhasse, que eventualmente houvesse alguma espécie de irresponsabilidade fiscal, aquela empresa ia sofrer. Então eu tenho que pensar no outro lado, eu tenho que ir para o outro lado do pensamento, tá? E se eu tiver errado nesse meu cenário aqui? E aí você também deveria confiar mais em números do que em intuição, né? Mais em métricas e números e coisas quantificáveis e menos em zoom em opinião, né? Embora a intuição tenha um papel importante nos investimentos, você deveria saber gerenciá-los e também analisar os erros passados, né, e tentar justificar e tentar ser honesto intelectualmente, não achar que você errou o investimento porque foi culpa dos outros, né? A gente tem também um viés de eu não sei se o nome desse viés, se eu não me engano, é self-attribution, né? É aquela coisa lá do cara do eu acerto e nós erra, né? Tipo, meus acertos fui eu que acertei. Quando eu achei que eu acertei um call, fui eu que acertei. Quando eu errei um call, foi culpa do aleatório, entendeu? Isso aí é bem ruim, então você tem que fazer um assessment, você tem que fazer uma autoavaliação depois que você tomou uma decisão e tentar entender o que você errou sem se enganar, né? Se enganar é pior ainda do que enganar os outros. Ou tão ruim quanto, que a gente não deveria enganar os outros, né? E aí eu queria saber se vocês têm algum comentário sobre esses viés que eu falei. E aí... Comentários, turma? Gustavo, Eduardo, Arthur, Pedro... E o resto da galera aí? Bom, beleza, pessoal. Então, assim, eu queria agradecer a audiência aí. Hoje vamos fazer um pouco mais curto aqui, comecei a live mais tarde, já deu 45 minutos. Esse tema aí é muito importante. O primeiro passo é ser um bom investidor. São duas coisas. Treinem, se qualifiquem, aprendem a fazer a coisa correta e saibam que parte dos skills do analista é essa questão de você saber que você tem viés e reconhecer e gerenciar e sempre aí ter um ponto de checklist de, antes de tomar decisão, montar uma posição na ação, seja você um portfólio manager, seja você investir em seu dinheiro, sendo um analista dando uma recomendação de investimento, que você saiba deste problema, que o primeiro passo para resolver um problema é ter consciência que ele existe, então você tem que saber reconhecer os vieses. E aí eu vou esperar aqui, ficar um minutinho aqui, vendo se vocês fazem alguma pergunta. Aproveitem o tempo, não precisa ser só nesse assunto.
Às vezes eu falo isso, aí vem uma pergunta e a live dura mais meia hora. Fiquem à vontade aí, eu não tô com pressa não. Três, dois, um, então. Já que vocês não têm pergunta, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença. Até quinta que vem. Valeu.